Socialismo e Espiritismo, obra de Leon Denis. Para que vossa terra evolua e para que o homem possa galgar um outro planeta, será necessário renunciar às ideias de guerra. Uma nova era psíquica se prepara para vós. Sugestões apropriadas vão se produzir e não haverá outra guerra daqui a 4 anos. Porque deu origem a críticas daqueles que se recusaram a voltar ao passado. Vós deveis vos inspirar nas instituições do amanhã e não nas do ontem. A primeira medida será fortalecer o espírito laico e introduzir na educação aquele ideal de beleza que, associando-se a doutrinas políticas, morais e científicas, criará uma expansão para a espiritualidade que jamais deverá se enfraquecer. Nos séculos anteriores, a religião era necessária. A espiritualidade simples andava de mãos dadas com a atmosfera científica, recém-nascida. Mas agora, o vazio está crescendo. As ondas fluídicas que vos envolvem refinam o pensamento. Dizei a todos que só o culto da beleza e do ideal pode levar a humanidade a uma compreensão mais abrangente da vida universal. Outra mensagem espiritual, 30 de maio de 1924. A França, neste momento, vê desenrolar-se um período instável que deve durar algum tempo. Vós testemunhareis confrontos, alterações de mistérios, sobressaltos políticos, alianças de partidos que vos surpreenderão. Então a tempestade se acalmará e nascerá no seio das duas assembleias um novo partido que formará uma maioria mais estável e trará de volta um período relativamente pacífico. Do vosso antigo presidente do Conselho, eu apreciei a lealdade, seu amor ao país, sua facilidade de trabalho, mas o que lhe falta é uma espécie de intuição que lhe indique que certas possibilidades têm limites. Às vezes é necessário fazer concessões para recuperar o terreno perdido na luta política. Ele compreenderá seu erro e um dia retomará a tarefa que começou. Num regime republicano, não deve ser o mesmo homem aquele que governa constantemente. A natureza humana não pode exteriorizar-se todas as qualidades necessárias. Não estou completamente de acordo com os políticos que vão tomar o poder. Eu gostaria de combinar um ideal superior com ideias políticas e humanas. Os políticos atuais exploram seus eu consciente. Os governos que vão se suceder serão necessários para exercer uma compreensão entre os partidos de esquerda e os da direita. Eles vão tirar da esquerda o que pode ser tirado de vossa sociedade atual. Acredito que os homens que estão prestes a serem chamados ao governo serão obrigados a circunscrever seu programa dentro de um círculo mais estreito. Do espaço, posso dizer que, para a estabilidade da França e do mundo, devemos aliar teorias humanitárias com teorias racionais e positivas. No dia em que vossa direção política estiver estabilizada, vossa ciência terá funcionado, vossos cérebros serão mais capazes de entender que uma nova espiritualidade deve nascer e que a humanidade deve se impregnar de racionalismo. Nos projetamos radiação suscetível de dar as vossas evolutivas necessárias para equilibrar os cérebros dos políticos com o objetivo de trazer um mundo de paz. Mensagem de 11 de julho. Do ponto de vista psíquico, a situação europeia deve ser esclarecida. Do espaço, nós não podemos analisar todo o pensamento humano do ponto de vista político, pois tudo se traduz por mais ou menos pureza, por cores mais ou menos claras e densidades fluídicas variadas. Quando lançamos um olhar para as diversas regiões do vosso planeta, nós vemos se as lutas são mais ou menos violentas. Na hora atual, trata-se de circunscrever um foco que represente os apetites e o espírito de dominação
do vosso inimigo, de 1914. 2 meios estão à vossa disposição: quebrar os maus fluidos por uma vontade inabalável ou dissolvê-los, projetando sobre esses fluidos outros fluidos mais etéreos, cuja natureza estará relacionada com a elevação da consciência e ao sentimento de justiça. Eis como se apresenta o mapa psíquico do vosso campo de batalha político. A França e a Inglaterra poderiam, se elas quisessem, conjugar seus esforços para comprimir o círculo adverso. Seria preciso pouco para isso, mas esse pouco é difícil de realizar. A fé inglesa carece de sinceridade, é acompanhada de segundas intenções. Querendo evitar uma nova guerra com a Alemanha, ela aspira o domínio do mundo, ditando a todos as suas vontades. Na França, o ideal nacional não está suficientemente aliado ao ideal de justiça e equidade. O que nos impede de agir do espaço é que forças opostas causam aí controvérsias incessantes. É preciso que o egoísmo inglês dê lugar a um sentimento de justiça que se fundisse fluidicamente com as emanações idealistas francesas, as quais rompem com a lógica tão implacável de vossos aliados. Portanto, 3 forças estão presentes: a força bruta alemã, o ideal francês incompleto, o egoísmo e a lógica inglesa toda puritana. As conferências entre os 2 primeiros ministros não chegaram a um grande resultado. Na Inglaterra, estão em jogo os interesses alemães e os objetivos financeiros. Do alto, desejaríamos que surgissem homens honestos em vosso país, tendo um ideal formado de amor à pátria e de justiça social. Vós os possuís, mas em faixas separadas. O ideal espírita vai crescer, mas antes que vossos feixes radiantes se unam aos nossos, é preciso que a tempestade moral seja acalmada. O que posso acrescentar à visão clara desses grandes espíritos, que todos desempenharam um papel político importante durante sua derradeira estada na Terra? Como eles, sou republicano, não que considere nossa república como o mais perfeito dos governos. Sobre esse ponto, compartilho da opinião de Montesquieu, que escreveu que a república exige sabedoria e virtude. Falta a nossa, como dizem os guias, o ideal superior, a tradição moral, que é a grandeza e a dignidade das nações. Como dizem os guias, o ideal superior, a tradição moral que faz a grandeza e a dignidade das nações. Charles Louis de Secondat, dito Barão de Montesquieu, 1689-1785. Foi um notável político, filósofo e escritor francês, célebre pela teoria de separação dos poderes executivos, legislativo e judiciário. Fim da nota. Montesquieu, eu quis dizer, obviamente. Charles Louis de Secondat Montesquieu. A rigor, eu me acomodaria, como tantos outros, com uma monarquia constitucional se eu soubesse que ela pudesse dar mais paz e felicidade ao meu país. Mas creio que uma restauração desse tipo seja impossível, porque faltam os elementos necessários para seu sucesso, quais sejam respeito à autoridade, sentimento de hierarquia e gosto pela disciplina. Sou a favor da democracia, que por si só parece capaz de assegurar a pacificação e a reaproximação entre as pessoas. Os estados despóticos e a política dos soberanos tende naturalmente a usar da força para aumentar seu domínio, enquanto as democracias, em que o conjunto dos cidadãos eleitos devem decidir sobre as questões graves, são pouco favoráveis à guerra, que longe de restituir arruína os povos. Além disso, em nosso tempo, procura-se criar instituições sábias
e poderosas, o bastante para resolver conflitos entre nações por meio de arbitragem. Recordemos aqui que duas repúblicas mais antigas do mundo, a Suíça e os Estados Unidos, em suas obras fundamentais, se inspiram por um ideal comum que originalmente revelou um caráter sagrado. O Pacto de Hutley e dos imigrantes de Mayflower uniram as partes contratantes em um vínculo federal sancionado por uma fé espiritualista e uma prece a Deus. Hutley é uma padaria, Hutley é uma padaria na comuna de Salisbury, Suíça, que faz parte dos mitos fundadores daquele país. Uma lenda diz que lá é o local onde os primeiros confederados se reuniram quando da conjuração contra os opressores austríacos, firmando o juramento de Hutley. Na imaginação popular, essa aliança se confunde com o Pacto Federal de 1921, que de fato deu início à fundação da Confederação Suíça. Mayflower, flor de maio, traduzindo do inglês, refere-se ao icônico navio que em 1620 transportou os chamados peregrinos vindos da Inglaterra para colonizar o Mundo Novo, mais tarde os Estados Unidos da América. Fim da nota. Esses sentimentos persistiram e ainda fazem a grandeza desses povos, que muitas vezes souberam reagir contra os invasores da política utilitarista e materialista que tende a invadir o mundo. A França, ela também teve suas horas de idealismo e de espiritualidade. A Declaração dos Direitos do Homem e as publicações de 1848 dão testemunho irrefutável disso. Porém, hoje, ela parece ter esquecido esse ideal superior que faz o prestígio das obras humanas. A última guerra alterou muito os caracteres e as consciências e desencadeou apetites e cobiças sem limites. Outrora conhecia-se duas maneiras de atender às carências da existência: adquirir riqueza ou restringir as necessidades procedendo com a economia. Este último meio, mais seguro, entretanto, caiu em desuso. Querem possuir a todo custo. As necessidades se multiplicaram a ponto de tornar a luta pela vida mais amarga, mais tirânica. Também o trabalho, a tarefa cotidiana, que antes se realiza com alegria, com entusiasmo e bom humor, o trabalho, embora mais leve, tornou-se para muitos um constrangimento, um jugo que dificuldade se suporta. Ignora-se que, ao multiplicar as necessidades fictícias, despertando os desejos, nós preparamos o infortúnio do ser, não só na Terra, como também na vida do espaço, porque as necessidades desaparecem com o corpo, mas os desejos, que são do espírito, persistem, e as privações fazem-se sentir do lado de onde a matéria já não tem domínio. A ausência das coisas que amamos demais torna-se uma causa de sofrimento. Para todos esses males, qual será o remédio? Só pode ser encontrado numa renovação do espírito e de coração, isto é, uma educação racional que explique ao homem a razão da sua presença e da sua passagem pela terra, pois de nada serve conquistar os ares, as águas e todas as potências materiais se o homem não aprende a conhecer a si mesmo e a discernir o propósito de sua vida. E o remédio não estiver no estudo e na ciência, virá através da provação, porque as causas amargas são as mais eficazes para o progresso e para a depuração do ser. Mas aqui começa, através da sua estreita colaboração com o mundo invisível, uma nova fase da evolução humana. É pelos esforços unidos dos habitantes da Terra e do espaço que serão dissipadas as trevas e serão curados os males que ainda pousam sobre a humanidade. Se considerarmos o trabalho da Terceira República, fazendo abstração das críticas que esta possa receber, não poderemos ignorar o grande esforço
social que ela realizou, esforço do qual resultam vantagens consideráveis em favor da massa de trabalhadores. Essas vantagens se resumem da seguinte forma: seguro social, pensões trabalhistas, participação nos lucros de um grande número de industriais, proteção das cooperativas e mutualidade em todas as suas formas. Por outro lado, oficinas para a formação de mão de obra foram criadas em toda a França e, com isso, 160 mil trabalhadores já tinham sido beneficiados em 1916. Este número subiu para 1 milhão em 200 mil e 200 mil em 1923. Esse número subiu para 1 milhão e 200 mil em 1923. O Ministério do Trabalho acaba de publicar um relatório muito sugestivo das reformas realizadas no campo que lhe é atribuído. Nele são relatadas tentativas ousadas de transformações decisivas no serviço social. O papel desse ministério é de suma importância. Consiste em garantir a produção nacional, regularizar o mercado de trabalho, julgar as greves e apaziguar conflitos. Graças à sua intervenção, a França, que tinha mais de 120 mil desempregados em abril de 1911, não tinha mais que 1.500 em 1923. Para isso, ele criou o trabalho, ditos de seguros, e pagou subsídios consideráveis aos fundos de desemprego criados pelos sindicatos. O direito de greve é legítimo, é a arma do trabalhador contra as pretensões exageradas dos capitalistas, dos chefes da indústria, mas é uma faca de dois gumes que às vezes se volta contra aquele que se dela serve e o fere. Por outro lado, a greve em si alastrando pode paralisar toda a vida econômica de um país e causar privações e sofrimentos cruéis a todo um povo, sem distinção de classe. É então que a ação do Estado pode ser eficaz, não se impondo como um arbítrio obrigatório, mas fazendo com que, pela boca de seus representantes, todos ouçam as palavras de apaziguamento e de conciliação, e buscando junto aos interessados, num espírito de equidade, os meios de progredir e prosseguir na produção pacífica e fecunda do trabalho. Por exemplo, em 1922, vimos 679 greves, envolvendo mais de 40 mil trabalhadores, arbitradas com sucesso. Doutra arte, a cooperação, sob todas as suas formas, teve um grande desenvolvimento, tornando-se um recurso precioso para amenizar as condições de existência do operário e de sua família. O número de cooperativas de consumo subiu para 4.910 em 1920, com 2.500 membros em um orçamento de 2 bilhões. É assim que durante meio século vimos a obra social desenrolar-se de um jeito lento, é verdade, mas seguro e contínuo, obra de paciência e de longo prazo, muito mais eficaz em seus efeitos do que as revoluções violentas que fatalmente levam a reações não menos violentas e colocam tudo em questão. Malgrado todas essas melhorias, o povo continua descontente, a classe trabalhadora parece desdenhar a realização gradual e metódica do progresso social, um tipo de amargura persistente em um grande número, e, no entanto, a situação material do trabalhador, de modo geral, tornou-se preferível àquela da pequena burguesia, porque as pessoas permanecem inseguras e às vezes hostis. É que elas foram por longo tempo enganadas, exploradas e até traídas no passado. O povo tornou-se incrédulo, não somente em relação aos dogmas, mas também em relação às promessas eleitorais. Mas ele não é cético. O que o povo pede e, acima de tudo, é justiça. E essa aspiração que ele tem pela justiça imanente não é um sentimento poderoso e quase religioso? Nós o encontramos no fundo das consciências
E é aí, em meio às incertezas e contradições, o que nos direciona rumo a um estado melhor. Faltam-nos instituições que cultivem a justiça na família e na cidade, que façam dela o móvel de todas as ações. Nesse sentido, ainda há muito a ser feito, pois não basta assegurar ao trabalhador o pão e a habitação. O povo não tem apenas necessidades materiais, o povo demanda também que se cultive faculdades superiores. Sua instrução, muito negligenciada por uma política materialista, por sua insuficiência e seus falsos métodos, contribuiu bastante para criar o estado de tormenta, o mal-estar de nós que sofremos. O povo tornado soberano precisa ser mais esclarecido em seus votos e julgamentos. Devemos pensar em dar ao homem uma fé livre e desinteressada que o apoie nas suas provações, uma crença racional que lhe permita reagir contra as causas e degradação. Chegou a hora de substituir o velho dogma por um ideal científico e esclarecido em harmonia com a evolução humana. Então o povo mostrará todas as qualidades que estejam nele e veremos se dissiparem os preconceitos, a desconfiança que a democracia ainda inspira em certas mentes inquietas. Com efeito, o problema intelectual se religa intimamente com o problema moral. Ambos nos impõem o dever de combater o alcoolismo e todos os vícios que entravam o desenvolvimento da raça humana. Devemos ensinar o homem a respeitar a si mesmo, a salvaguardar a sua própria dignidade, porque, elevando o nível moral, trabalhamos ao mesmo tempo para solucionar todos os problemas difíceis da hora presente. O sentimento de justiça de que acabamos de falar encontra sua aprovação nos ensinamentos do Espiritismo. A enorme massa de testemunhas do além-túmulo não é a prova de que essa noção é a própria lei do universo e a regra suprema dos seres e das coisas, juntamente com a lei da evolução que lhe está intimamente relacionada. Esta prova daria a instituições baseadas no progresso e na justiça uma forma moral incomparável e uma espécie de consagração. Não nos esqueçamos que a resolução das questões sociais não será completa, satisfatória e definitiva enquanto um pensamento elevado não vier irradiar sobre as inteligências e corações, enquanto uma onda de solidariedade humana não vier dissipar os desentendimentos e as divergências que ainda separam os partidos e as classes, e não vier facilitar a fusão dos interesses e a união dos esforços na realização da obra comum. É preciso que haja mais consciência entre uns, mais justiça entre outros, com o sentimento dos deveres e das responsabilidades que cabem a todos na medida dos recursos e da capacidade de cada um. Esse grande pensamento, esse nobre ideal, esses sentimentos elevados, era o que inspirava Jean Jaurès em seus discursos e em suas atividades. E daí a forte impressão que ele exercia sobre seus ouvintes. Desde sua morte, nós procuramos entre os socialistas aquele que se farão dignos de substituí-lo, mas guardamos a esperança de um dia vê-lo surgir. Enquanto isso, o Espiritismo é uma grande doutrina que vem mostrar a todos os laços de fraternidade que nos unem através de novas vidas renascentes em nossa marcha em direção ao mesmo objetivo grandioso e longínquo. Só essa doutrina pode nos ajudar a resolver os numerosos problemas que ainda inquietam e excitam o espírito humano. O socialismo do futuro será o socialismo espiritualista, pois ele realizará um ideal baseado no desenvolvimento das mais altas faculdades da alma. Só ele saberá dissipar os preconceitos de castas, raças, cores, religiões e fará nascer um profundo sentimento de fraternidade humana. Como eu já disse nas outras obras aí, o socialismo que o Leon Denis está se referindo aí é uma união, uma sociedade, uma igualdade assim, entre todos, para haver mais assim, não haver tantas diferenças sociais assim,
diferença de desigualdade de riqueza, etc. Assim, é um socialismo assim, muito diferente do que se tornou, assim, principalmente em Cuba, em outras nações aí, Venezuela. É outra coisa, não tem nada a ver com esse socialismo criminoso que se tornou depois aí, tanto que ele é crítico de Marx. O Leon Denis ele é muito crítico de Marx. Ele, para quem ouvia as outras partes, vê como ele criticava Marx, que ele pensava totalmente o pensamento dele era o oposto do pensamento de Marx, que era um pensamento materialista e etc. Qual será seu programa de ação no dia em que, terminado o período de lutas, ele tiver de coroar a sua obra de regeneração social? Acreditamos que esse programa pode ser resumido como segue: assegurar o pão dos velhos tempos e o abrigo de um lar para os trabalhadores desgastados pela idade e pela enfermidade. Dar à criança o necessário alimento intelectual quer dizer instruí-la em seus deveres e na grande meta da vida. Iniciá-la nos princípios que fazem o universo e do conjunto das existências um todo harmonioso no qual ele é parte integrante, ativa e responsável. Proteger a mulher contra as debilidades mórbidas e as seduções funestas, poupá-la em estado de gravidez do trabalho braçal e lhe possibilitar a vida familiar e educação dos jovens. Assegurar a todos uma parcela de bem-estar proporcional à tarefa cumprida e aos serviços prestados na obra social. Tornar acessíveis a cada alma humana os ensinamentos, as consolações, as luzes que procura o culto do bem e do belo em suas formas diversas. Arte, literatura, poesia, tudo o que constitui meio de elevação, de moralização e de aperfeiçoamento, tudo o que apaga na alma as manchas do passado, tudo o que prepara o ser para seus destinos verdadeiros. Em uma palavra, fornecer a cada ser humano o que ele veio pedir na existência, ou seja, segundo a lei da evolução, um apoio para subir mais alto na hierarquia das almas pelo desenvolvimento das qualidades do espírito e do coração. Faz-me acerca de economia social uma série de perguntas às quais me esforçarei para responder. Por que, me perguntam, o plano de reformas sociais, tão legítimo e tão urgente, demora tanto para ser concretizado? O que devemos pensar do conflito permanente entre capital e trabalho, do sindicalismo, da CGT e da lei das 8 horas? Qual é a forma mais prática de cooperação operária e de intervenção do Estado? O socialismo, mesmo em suas reivindicações mais legítimas, esbarra em tradições robustas diante das quais ele às vezes é forçado a ceder. Se no meio parlamentar e no seio da oposição ele se mostrou intransigente, logo que chegou ao poder, imediatamente o vimos moderar sua ação, suspender seu programa de reformas e contemporizar. Ramsay MacDonald foi, na oposição da Câmara dos Comuns, o mais virulento orador trabalhista. Tendo se tornado primeiro-ministro, ele mesmo declarou querer conciliar as novas reformas com as formas antigas da sociedade inglesa. Ele zomba daqueles que pretendem transformar homens em instituições em um dia e remete para mais tarde à nacionalização de minas e ferrovias sonhada por seu partido. Tendo se tornado primeiro-ministro, ele mesmo declarou querer conciliar as novas reformas com as formas antigas da sociedade inglesa. Ele zomba daqueles que pretendem transformar homens e instituições em um dia e remete, para mais tarde, à nacionalização de minas e ferrovias sonhada por seu partido. Nosso programa de reformas, disse ele, será a obra de sucessivas gerações, e mesmo quando estivermos mortos, desaparecidos e esquecidos, a marcha continuará. O ideal de um grande futuro ainda se formará diante de nosso povo.
R. MacDonald não acreditava nem na existência de classes irredutíveis, nem na luta entre elas, nem na revolução fatal e nem mesmo na revolução possível. Journal de Geneve, 2 de setembro de 1924. Num sentido diferente, a República dos Sovietes, que antes havia abolido o capital e a propriedade, agora luta para tomar empréstimos de todos aqueles que estão dispostos a adiantar-lhe grandes somas. Como garantia, ela oferece aos financistas concessões de minas ou florestas. Na França, nossos socialistas terão o cuidado de não cair nesse excesso. Eles sabem que o capital é uma força e a reserva dos povos, e vemos que os próprios bolcheviques não podem tentar a recuperação de seu país sem apelar ao crédito. Por toda parte, os portadores dos títulos são uma legião e os encontramos até mesmo entre os mais humildes trabalhadores. Assim, o socialismo age pela força natural das coisas. Ele reconhece que o capital é necessário para a realização de grandes obras e se opõe na marcha das atividades e na direção geral da mão de obra. Seu objetivo essencial será, portanto, uma distribuição mais justa e igualitária da riqueza entre os diversos elementos da população. Quanto aos excessos provenientes da má utilização do recurso financeiro, sempre se pode reprimi-los por leis quando se adquire o poder. Nós já listamos aqui todas as inovações criadas pelo Estado em proveito da classe operária e não voltaremos a elas. Acrescentamos apenas que a burguesia não vê sem medo sua interferência na produção industrial. Isso porque a experiência mostrou que o Estado é muitas vezes um mau investidor e um produtor oneroso. As exigências dos operários e dos funcionários públicos que ele emprega elevam o preço de custo dos produtores a valores que tornam sua exportação impossível. Os outros estados, aqueles que souberam manter um regime de liberdade, como os Estados Unidos, manterão a supremacia em todos os mercados e suas vantagens serão tais que dificilmente eles pensarão em adotar os métodos do estatismo. Um socialismo sábio e prudente deverá sempre dar uma grande parte da obra geral à iniciativa privada, que é uma fonte de energia, de emulação e de concorrência frutuosa. No que concerne às grandes associações patronais e operárias, federações e sindicatos, deve-se reconhecer no mesmo grau sua razão de ser na justa medida em que elas colocam o interesse superior do país acima dos interesses de casta ou de corporação. Deve-se admiti-las como legítimas sob a condição de não abandonarem seu papel social e de se resguardarem desse espírito de dominação que tende à opressão de uma classe sobre a outra e leva a reações no sentido contrário. Não é um instinto natural que leva os homens a agrupar suas forças ante um perigo iminente, ante uma dificuldade a superar? A ordem social deve conter a liberdade de associação, sempre mantendo um equilíbrio justo entre esses agrupamentos de forças e se opondo a usurpações de uns sobre os outros, cada qual velando pelos seus próprios interesses. Na ordem econômica, a solução do problema está na associação do capital, que é o motor indispensável de qualquer empreendimento, da inteligência diretiva e da mão de obra que a executa. Lá, como em todas as coisas, a equidade deve presidir a repartição dos bens. Este é o objetivo imediato e terrestre do ideal democrático, e é por isso que as massas trabalhadoras colocaram nele sua esperança e sua fé. Sem dúvida, o acordo nem sempre é fácil de se concretizar, como o demonstrar os conflitos periódicos que eclodem na vidraria operária de Albi, entre a direção e o conselho dos trabalhadores, mas não se obtém nada sem sacrifício. Devemos assinalar algumas
inovações positivas que dão uma forma mais prática à solução do problema cooperativo. Algumas grandes indústrias inglesas e americanas criaram o que chamam de parceria, que significa o acesso do trabalhador a uma parte do capital. Outras empresas criaram ações de trabalho que são adicionadas aos salários dos trabalhadores especializados, de sorte que eles próprios se tornam coproprietários. A experiência mostra que esses sistemas são preferíveis à simples participação nos lucros, pois garantem uma distribuição mais justa de benefícios e perdas. Quanto à lei das 8 horas, se sua aplicação parece justificada para certas indústrias, como mineração, metalurgia, vidraria, etc., em outros casos ela produziu verdadeiros abusos. Por exemplo, as companhias ferroviárias tiveram que aumentar seu pessoal em proporções que envolviam despesas excessivas. Eles então tiveram que aumentar as tarifas de transporte de tal modo que se tornaram um entrave considerável para o comércio de uma das causas permanentes do alto custo de vida. Ainda sob esse ponto de vista, a liberdade de trabalho nos parece preferível, especialmente agora que o empregado possui em seus sindicatos os meios de lutar em igualdade de condições com o patrão. Ademais, a lei das 8 horas já sofreu tantas derrogações que agora ela não representa mais do que letra morta. Neste ponto, como em tantos outros, a necessidade obriga negociações. Para produzir todos os seus efeitos benfazejos, o socialismo não deve se confinar num realismo míope e desconhecer a importância do fator moral na solução dos problemas que ele deseja solver. O espiritismo é um poderoso mecanismo de propaganda e de realização de todas as ideias grandes, generosas e humanitárias. Ele oferece ao socialismo uma base e uma sanção ao demonstrar que os princípios de solidariedade, da fraternidade e da justiça, que são sua própria essência, se encontram nas leis universais e formam a regra dos mundos superiores. Até agora, o socialismo não pôde vencer os preconceitos que se levantaram contra ele. O espiritismo, com sua alta doutrina e sua ciência experimental, vem lhe trazer o socorro necessário para triunfar sobre os obstáculos e aplanar sua estrada. Já os resultados desse grande movimento renovador do pensamento aparecem aos olhos de todos aqueles que sabem medir sua marcha e calcular suas vastas consequências. Em breve, do próprio seio do Partido Socialista surgirão homens dotados da palavra e da caneta, e que encontrarão ali argumentos decisivos em favor de sua causa. O estudo do Espiritismo lhes mostrará a solidariedade que liga a humanidade visível à humanidade invisível como duas partes de um mesmo todo. Mostrar-lhes-á que as condições de vida no além, que são a consequência dos nossos atos, são regidas por esse mesmo princípio de justiça soberana e que é necessário conhecê-las para estabelecer leis na terra, instituições sociais sábias e harmoniosas. Jean Jaurès, espiritualista. Por um ato da vontade nacional, os restos mortais de Jean Jaurès serão transferidos para o Panteão em 23 de novembro e essa grande figura tomará um lugar definitivo na história. Eu conheci Jean Jaurès em Toulouse, nos tempos de sua juventude. Era então um simples professor da Faculdade de Letras, assistente do prefeito encarregado do serviço de inteligência e morava com uma família no modesto sobrado na praça Saint-Patelion. Quando nos apresentamos na sua casa com meu amigo Cadaux, recebedor dos hospícios e presidente do grupo espírita, ele nos acolheu com aquela gentileza sorridente que o caracterizava e atendeu sem objeção aos nossos pedidos. Tratava-se para nós de obter a sala de conferências da antiga faculdade, quando de Helmuzat, e desde então usufruímos dela livremente, cada vez que queríamos fazer propaganda pública na cidade
capitéis e jogos florais. Mais tarde, em 1891, quando apareceu o meu primeiro livro, depois da morte, enviei-lhe um exemplar em Paris, onde ele, tendo se tornado deputado, dirigia o Journal Humanité que ele próprio havia fundado. O relato dado por esta folha foi muito favorável e, por este artigo, como por nossas entrevistas anteriores, vi claramente que Jaurès se inclinava para nossas doutrinas. Jean Jaurès nasceu em 1859 em Castres, ou seja, no centro desse país dos albigenses, mártires do pensamento livre e cuja história é rica em cenas trágicas. Estamos lá naqueles Languedoc, apaixonado pela arte, poesia e beleza, que possuíam uma cultura intelectual e uma civilização refinada, enquanto o norte da França ainda era meio bárbaro. Com sua eloquência exuberante e sua vasta genialidade, Jaurès era como uma síntese vivaz, uma personificação dessa raça ao mesmo tempo entusiasta e prática, formada pelas correntes étnicas das mais variadas, fundidas em uma unidade harmônica. Em todos os seus discursos e escritos encontramos aquela ardente aspiração ao ideal, à liberdade e à justiça, característica desta raça original e fértil que produziu tantos homens célebres. Devo dizer que foi no curso de inúmeras reencarnações que a alma de Jaurès se enriqueceu das qualidades, das faculdades reluzentes daquela região. Sua história foi a dela. Ele desfrutava do esplendor de seu pensamento, sofreu seus males, participou de suas provações e de suas dores, e sempre se inspirou em sua genialidade. Eu mesmo sentia a atmosfera nos anos de minha juventude passados naquele ambiente e parece-me que conservo sua marca. No fundo do vale do Aude, onde então eu morava, pude contemplar os cumes de Montagne Noire e a região dos Minervois, que Pierre de Cabardes defendeu heroicamente contra os ferozes cruzados. Que memórias históricas! O saque de Béziers, a captura da cidade alta de Carcassonne e seu visconde Roger Treicavel, carregado de correntes e jogado em um poço, apesar da promessa formal dos líderes da cruzada, depois o cerco de Toulouse e este episódio, reproduzindo num painel da Sala dos Ilustres no Capitólio. A balista servida por mulheres, de onde saiu a pedra que iria matar Simão de Montfort. Quando, junto com meus amigos de Toulouse, revisávamos esses eventos memoráveis, sentia suas almas estremecerem com a evocação desse pensamento que viu a escravização de sua pequena pátria sob o jugo impiedoso da Igreja dos Reis, pois a chama sempre lateja dentro deles sobre as cinzas de séculos esvanecidos. Retornemos a Jaurès. Coisa rara em um político, seu caráter estava à altura do seu talento. Todos os seus biógrafos concordam em reconhecer nele uma natureza simples, correta, benevolente para com todos e cordial para os mais humildes. Sua abordagem era tranquila, ele emergia de sua pessoa como uma radiação de verdade, de sinceridade, de bondade, que o tornava simpático até para os seus adversários. Entretanto, ele soube libertar-se da promiscuidade e das vulgaridades do seu partido, mergulhando num labor incansável, em elevando seu pensamento às altas esferas de uma filosofia extensa e serena. Sem ser um asceta, seus hábitos eram os mais modestos e seu interior pouco dispendioso. A descrição que o Sr. G. Terry fez do seu gabinete de trabalho, este pombal de Austerville, reduziu a nada as calúnias dos seus inimigos sobre o seu alegado luxo e fortuna. A prova é que Jaurès nasceu e morreu pobre. Quanto ao seu talento oratório, a fim de dar uma ideia da
impressão que ele produzia sobre todos, citaremos estas linhas de um dos seus ouvintes, que também foi testemunha da sua vida. Jaurés foi orador perfeito e integral. Mesmo quando ele improvisa, fala apenas de coisas que estudou a fundo. Ele se dirige ao mesmo tempo à razão, aos sentimentos e ao ouvido. É um artista duplo, de um estudioso e um estadista. Cheio de vigor e de paixão, ele possui plenamente. Não diz nada além do que queira e tem a dizer. Os pensamentos se sucedem e formam um sistema harmonioso. É um verdadeiro atleta da tribuna. Ele grita, troveja, resmunga, arrebata, carrega o ouvinte para longe, mas, ao mesmo passo, não cessa de iluminá-lo e instruí-lo. Não obstante sua monótona voz, que não tem nada de agradável, mas antes atua como uma força elementar. Ele não deixa de ser interessante. Sente-se a solidez, a verdade de tudo o que ele diz. Se a locução é sem variedade e desprovida de artifício, o padrão do discurso muda a cada instante. Pensamentos claros e finos alternam-se com imagens suntuosas. Às vezes eles parecem descer de uma grande altura, às vezes lançam uma massa de luz ofuscante sobre problemas aparentemente inextricáveis. Sente-se na presença de uma força superior, uma força de bondade e clareza. Uma corrente de amizade se estabelece entre o orador e seu auditório. E dele saímos melhores da sala onde Jaurés acaba de espalhar as suas sonoras e límpidas de sua eloquência vigorosa e saudável. Depois de ouvi-lo, queremos ser o amigo, o irmão de tudo o que vive e sofre. Parece que voltamos de uma viagem por um país ideal, de eterna beleza, de beleza e justiça. Que toda a vida de Jaurés foi uma luta pelo socialismo, sem dúvida, ele pode cometer erros e, por vezes, se chocar com a utopia, mas não acreditamos que ele tenha ficado do lado dos comunistas moscovitas, como afirmou o Sr. Reynolds durante uma recente discussão na Câmara. Jaurés escreveu em um artigo da revista Petite République, Pequena República, intitulado Minhas Razões. Eu nunca disse, chefe de Estado, que o Partido Socialista usaria de violência no Estado para abolir tradições. Jamais apelei senão para a organização gradual da liberdade e para a força íntima da ciência e da razão. Vejamos agora em Jaurés o filósofo e procuremos na sua obra em quais pontos podemos nos encontrar. À primeira vista, ele nos pareceu como uma espécie de panteísmo idealista em que todas as formas de espiritualismo se ajuntam e se fundam numa vasta e possante unidade. É pelo menos o que se destaca de sua tese, publicada sobre o título A Realidade do Mundo Sensível. Mas será que essa tese de sua juventude representa o último pensamento, a concepção derradeira do autor? Ele mesmo declara: não tenho a pretensão pueril de jamais ter mudado em 20 anos de experiência e me absterei de dizer que a vida não me ensinou nada. Na medida em que ele amadurecia, diz Levi Burr em sua biografia, problemas filosóficos e religiosos se impunham cada vez mais em seu espírito. Ele disse a seus amigos que desejaria proceder com sugestões cada vez mais claras antes de enfrentar a questão em uma obra direta que ele reservou para sua velhice. Longe de pensar que o progresso social deveria fazer desaparecer esses problemas, ele escreveu mais de uma vez que a nova sociedade, fundada na justiça, veria se produzir uma grande renovação religiosa. As formas religiosas atuais desaparecerão, mas outras nascerão, porque o sentimento e a ideia do íntimo são inextirpáveis. A alma infantil, diz Jaurés, é plena de infinito flutuante e toda a educação deve tender a dar um contorno a esse infinito que está em nossas almas.
Essas palavras demonstraram claramente que, se Jaurés estivesse vivo, ele nos teria dotado de uma obra filosófica magistral, mas a política socialista o absorveu completamente e uma morte prematura fez obstáculo aos seus projetos. Citemos em sua tese o que mais merece reter nossa atenção. Quando o socialismo tiver triunfado, disse ele, os homens compreenderão melhor o universo. Assim, vendo na humanidade o triunfo da consciência e do espírito, eles sentirão muito rapidamente que este universo do qual a humanidade emergiu, nada pode, no seu fundamento, ser brutal e cego, que há espírito em toda parte, alma em toda parte, e que o próprio universo não é senão uma imensa aspiração à ordem, à beleza, à liberdade e à bondade. Como eu já disse mais atrás, já disse nas outras partes desse livro, o socialismo ao que Leon Denis se referia não tem nada a ver com o socialismo de Marx, o que vimos em Cuba, na União Soviética, na Venezuela e em várias outras partes. Ele está falando de um socialismo ali, de uma união, uma repartição, uma igualdade entre todos, é mais ou menos isso. Não está falando sobre. Até porque o socialismo mesmo, ele é materialista. Ele é materialista. As ideias de Marx é de tirar Deus do coração das pessoas, é contra a família, é totalmente tudo contra o que pensa Leon Denis. Ele está falando de uma forma assim abstrata ali de um socialismo ali, de uma repartição, de uma igualdade, não que se tornou o socialismo, que é uma doutrina materialista acima de tudo. Por suas concepções filosóficas, Jean Jaurès classifica-se então na grande escola idealista e espiritualista que vai de Platão a Bergson e termina pela força e pela própria lógica das coisas na doutrina dos espíritos. A necessidade de unidade, escreveu ele, é a mais profunda e a mais nobre do espírito humano. Cada momento da duração ressoa ao infinito nos momentos ulteriores. O espírito, saltando pelos séculos, redescobre a continuação inteligível do que deixou. Não há solução entre a vida e a morte. O universo é uma grande sociedade de forças e de almas que, solicitadas entre o bem e o mal, aspiram das profundezas das contradições e misérias para a plenitude e a harmonia da vida divina. É óbvio que Jaurès tinha a intuição das existências sucessivas da alma, porque essa plenitude não poderia ser adquirida em uma única vida. Seu pensamento fica mais claro quando fala da evolução interior e profunda das forças e das almas, todas buscando no infinito o ponto de onde elas podem possuí-lo. Todos contribuem para um fim ideal e assim desempenham um papel na imensa harmonia do todo. Jaurès tem até uma vaga noção do perispírito como de uma forma anterior e permanente de ser que logo julgamos. O homem futuro não existe em redução e, no entanto, existe uma forma característica de vida que o envolve e harmoniza antes mesmo que elas se descobrem a mais diversas qualidades da vida. Pois a filosofia de Jaurès leva a essa ideia de unidade universal, que, transportada para a ordem social, se tornará a solidariedade universal. Jaurès não deixou de trazer à tona as consequências desastrosas do materialismo. Em sua crítica a essa teoria, considerou como um sofisma o fato de se querer constatar certas condições orgânicas em todo fenômeno da consciência, de se querer reduzir a consciência de si mesmo a essas condições. Alhures, ele descreve a inquietude e o vazio de que sofre o pensamento moderno. Há na hora atual algo como um despertar da religiosidade. Encontra-se por toda parte almas em dor buscando uma fé. Carece-se acreditar, estamos cansados do vazio do mundo, do nada brutal da ciência. Queremos crer em quê? Alguma coisa, não sabemos, e dificilmente há uma dessas almas sofredoras que tenha coragem de procurar a verdade, de experimentar todas as suas concepções e de se construir para si mesmo por um trabalho incessante a casa de repouso e de esperança.
Assim, não vemos além almas vazias e se curvam sobre almas vazias, como espelhos sem objeto que se reflitam umas às outras. Compensa-se a busca pela inquietude, que é mais fácil e mais distinta. Quem nunca precisou de uma fé é uma alma medíocre. A educação do povo era uma das grandes preocupações de Jaurès. Dirigindo-se particularmente aos professores do despacho de Toulouse, de 15 de janeiro de 1888, ele escreveu: é necessário mostrar às crianças a grandeza do pensamento, é necessário lhes ensinar o respeito e o culto da alma, despertando nelas o sentimento do infinito, que é nossa alegria e também nossa força, porque é através disso que triunfaremos sobre o mal, as trevas e a morte. Um dia elas serão homens, e convém que elas saibam qual é a raiz de todas as nossas misérias, o egoísmo em múltiplas formas.